principal objetivo do suporte é garantir que o cliente continue a utilizar a ferramenta, da forma mais plena possível, né. E a gente entende que todo esse esforço aí para a gente resolver o problema rápido, né, resolver entender bem o problema, trabalhar com o cliente na resolução, impacta diretamente na satisfação que o cliente tem com a Nomus, né, com a ferramenta em si, com a Nomus, né. A gente entende que o RP é uma ferramenta que, muitas vezes é o coração da indústria, né, tudo gira ali dentro do RP, então a gente precisa dar uma resposta rápida, né, e uma resposta efetiva para esses problemas aí que o nosso cliente coloca para a gente no dia a dia. Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Palavra de Especialista. Eu sou Rafaela Barreto e aqui com a gente está o João Pimenta, que é diretor de suporte da Nomus. Nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre como funciona o atendimento de suporte da Nomus e também quais são os seus principais indicadores e principais objetivos. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafaela, é um prazer participar. João, o suporte ele é um quesito e um setor-chave no que diz respeito à satisfação do cliente. De que maneira o atendimento do suporte ao longo de todo o projeto influencia na percepção positiva ou negativa da pessoa que utiliza o serviço da tecnologia ERP? Certo. O principal objetivo do suporte é garantir que o cliente continue a utilizar a ferramenta, da forma mais plena possível, né. Então, a gente sempre parte do princípio que o cliente que está acionando o nosso time de suporte, ele conhece bem, a ferramenta que ele está utilizando. Então, partindo desse princípio, né, o cliente que já está, treinado, utilizando a ferramenta no seu dia a dia, está precisando de ajuda e provavelmente algum problema que a gente precisa ajudar o cliente a resolver ali, né. Pode ser problemas das mais diversas, naturezas aí. Então a gente precisa entender bem o problema, trabalhar com o cliente ali o entendimento desse problema, né, não só do ponto de vista do cliente, mas também do nosso lado, do ponto de vista um pouquinho mais técnico, né, de negócio, e aí ajudar o cliente a resolver esse problema da melhor forma possível. E aí, essa resolução aí pode precisar envolver uma outra área, né, pode, passar por diversas outras áreas aqui da empresa, área de infraestrutura, área de desenvolvimento, área de implantação, mas muitas vezes a gente consegue resolver o problema ali, direto, né, no primeiro contato ali que a gente tem com o cliente, que é inclusive um dos nossos indicadores aí que a gente acompanha, né. E a gente entende que todo esse esforço aí para a gente resolver o problema rápido, né, resolver entender bem o problema, trabalhar com o cliente na resolução, impacta diretamente na satisfação que o cliente tem com a Nomus, né, com a ferramenta em si, com a Nomus, né. A gente entende que o RP é uma ferramenta que, muitas vezes é o coração da indústria, né, tudo gira ali dentro do RP, então a gente precisa dar uma resposta rápida, né, e uma resposta efetiva para esses problemas aí que o nosso cliente coloca para a gente no dia a dia. João, o atendimento do suporte, ele é um serviço que ele pode, inclusive, levar a um desligamento dessa relação entre indústria e fornecedor. Como você avalia o cenário atual do atendimento de suporte da Nomus, do ponto de vista dos indicadores, da satisfação dos clientes, de maneira geral, o que você pode falar sobre esse serviço de atendimento? Hoje, a gente, preza principalmente pela satisfação, né, dos nossos clientes. Então, os nossos principais indicadores, eles giram, em torno do que a gente chama de quesito de qualidade, né. A gente, obviamente, também monitora, outros indicadores, né, como, volume, né, velocidade, volume de atendimento, né. Mas hoje o nosso principal, a gente se estruturou todo para dar o máximo de qualidade possível para os nossos clientes, né. Então, o que que isso significa na prática, né, que independente da demanda que está chegando para a gente, né, às vezes o cliente está falando com o suporte é um canal que está sempre aberto para o cliente, né. É um canal reativo, mas está sempre aberto para o cliente.
Ele pode chegar a qualquer momento, fazer contato ali pelo WhatsApp, pelo o chat fica no próprio sistema, pelo telefone, né, mandando e-mail. Então, é um canal que está muito aberto, né? E muitas vezes as demandas que chegam para a gente não são da área de suporte, mas mesmo assim, como a gente está focado chama de modo qualidade, né? Focado em dar a melhor satisfação possível para o cliente, a gente se estruturou para garantir isso ao máximo, né? Então, o nosso indicador principal hoje, a gente chama de satisfação do cliente, que é uma pesquisa que a gente faz no final de todos os atendimentos, né? A gente centraliza tudo em tickets hoje, né? A gente recebe telefone, como eu falei, WhatsApp, chat e e-mail, isso tudo na finalização, né? Se transforma em um ticket até ele ser resolvido. E na resolução desse ticket a gente envia uma pesquisa de satisfação para o cliente. E isso aí é o que guia nossos esforços, nossa estrutura, guia aí a nossa forma de pensar no suporte. Então, o primeiro indicador aí que eu acredito que precisa ser valorizado ao máximo aí numa área de suporte é realmente a satisfação e qualidade ali no que você está prestando, né? Obviamente, esse indicador é impactado também por outros indicadores ali objetivos, né? Se você demora muito a dar um feedback para o cliente, ele vai se mostrar insatisfeito, né? Que traduzindo em números, né? É o volume de atendimento diário, mensal, trimestral, né? Velocidade, não só resolução, velocidade de resposta, velocidade das trocas que você vai tendo com o cliente, né? Então, tudo isso esses indicadores aí de volumetria, né, e de qualidade, que a gente casa de uma maneira equilibrada, digamos assim, isso vai trabalhando o nosso indicador principal, que é a satisfação do cliente. Então, esse é o principal, e com base nisso a gente vai desdobrando. Indicadores de volume, indicadores de SLA por prioridade, né? Se a gente, SLA é o nível de serviço. Se a gente está entregando dentro de nível de serviço esperado, e por aí vai, né? O nosso foco é manter o cliente satisfeito ali em linhas gerais, que eu acredito que tem que ser a gente acredita que precisa ser o principal objetivo da área. Sim, daqui a pouco eu vou querer que você explique um pouco mais sobre essa questão dos indicadores, João, até se for possível mostrar para a gente algumas telas que servem para poder nortear o andamento e o bom andamento do serviço de suporte da Nomus. Mas antes disso, nós falamos um pouco sobre a resolução de problemas. Porém, a demanda que chega para o suporte nem sempre é resolução de problemas. Muitas vezes chegam dúvidas de usuários, novos usuários, ou a respeito de novas funcionalidades disponíveis, por exemplo. Você pode comentar um pouco mais sobre quais são as demandas gerais que geralmente chegam aí para o seu time? Claro, com certeza. A gente teve uma novidade recente que é muito positiva, né? Isso também fez a gente repensar o nosso próprio time de suporte, né? Os conhecimentos aí, as qualidades necessárias para uma pessoa entrar no nosso time de suporte. E a gente melhorou recentemente melhorou muito, né? Recentemente, ao longo desses últimos anos, né? O nosso manual do usuário. Então, ao longo do processo de implantação do nosso cliente, né? O primeiro contato do cliente costuma ser com o time de implantação, seguindo o fluxo normal, né? Então, o cliente ele vem bem mais preparado, ele consome todo o material de self-service ali, o manual do usuário, tira as dúvidas com implantação e depois ele vem para o suporte ali no dia a dia. Então, realmente, quando não é um problema de sistema que a gente está ajudando ali com o cliente, ajudando ali o cliente, é uma questão de negócio, né? Então, a gente tem sido mais exposto, cada vez mais exposto à questão de negócio, mais relevante para o nosso cliente, mais complexas, né? A gente tem feito o melhor de capacitação interna para manter o nosso time a par aí de atender esse cliente cada vez mais qualificado.
Então, uma grande demanda que a gente tem hoje, porque tudo isso para chegar na demanda, né? Que é a questão de demanda de negócio, demanda de como usar o sistema, né? Do melhor caminho para você usar uma funcionalidade, usar uma configuração. A gente sempre respeita ali a responsabilidade de cada área, mas muitas vezes a gente ajuda o cliente ali com questões mais complexas de negócio também, que não é o objetivo central, né? Mas é uma dúvida ali é uma questão ali que a gente tem cada vez mais ajudado o nosso cliente no dia a dia, né? Sim, é importante ressaltar que o serviço de suporte ele é dado preferencialmente após o período de implantação, para que essas dúvidas de negócio sejam melhor tratadas de maneira individual, né, de forma particular, junto ao analista, e depois o suporte possa dar um auxílio ao que for necessário para que isso seja bem encaminhado, correto? Perfeito, Rafaela, isso mesmo. A gente, no suporte ali, a gente está lidando com, normalmente são realmente problemas ali, né, que precisa, quem já está em operação, há algum tempo, há muito tempo, né, clientes aí de longa data que precisam de uma atenção especial para normalizar a operação, né? Então, a gente sempre vai priorizar esse tipo de atendimento, que é um problema ali que está impactando a rotina do cliente. E, e além disso, né, além dessa questão da rotina, que a gente prioriza os problemas, a gente tem um time de pontuação exatamente para isso, para deixar o cliente preparado para começar a usar o sistema tranquilo, né? É como se fosse ali a autoescola, né? Você não pode ligar o carro e sair na rua sem ter passado pela autoescola. Então, a autoescola é como se fosse a implantação ali, você tem que estar preparado, estar validado para usar o sistema e depois ali você pode usar o suporte, né? Idealmente, né? Esse é o caminho ideal. Mas a gente também entende que não é tão simples assim, né? Uma implantação de sistema RP envolve vários módulos, várias pessoas, às vezes tem troca de pessoas durante a implantação. Então, pensando em todas essas possibilidades, a gente sempre tenta ajudar o cliente da melhor maneira possível, né? E dependendo de como está o projeto de implantação ali, a gente até disponibiliza um serviço ali, vamos chamar de serviço especial, que a gente chama de assessoria de implantação, que a gente destaca os analistas mais experientes do time de suporte, para fazer reuniões ali com caráter, para tratar questões mais avançadas de negócio também, para ajudar o cliente em um espaço, em um período mais curto de tempo ali, né? Que a implantação fica com a agenda ali ocupada ali para os próximos dias, normalmente, e a assessoria consegue dar um retorno ali, às vezes no mesmo dia, às vezes no próximo dia. Certo. João, a gente está falando aqui sobre um nível de complexidade alto, que é o processo de transformação, e também a área administrativa de uma indústria, que é o foco da Nomus, né? Um RP focado nas pequenas e médias indústrias. E aí a gente precisa destacar o nível de qualificação do time que a Nomus vem formando, quando comparado com outras empresas de tecnologia, com outras empresas de ERP. Então, a Nomus, ela preferencialmente contrata pessoas com um nível de qualificação alto, e eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o perfil de pessoas que a Nomus disponibiliza para poder dar esse atendimento. Perfeito, perfeito. A Nomus, ela foi fundada, né? E hoje é dirigida principalmente por engenheiros e desenvolvedores, né? E ao longo do histórico da Nomus, a gente foi pegando pessoas com diversas outras expertises aí, dependendo da área, obviamente. E as áreas que a gente lida direto com o cliente, né? Principalmente ali para a parte de suporte, implantação e CS, a gente entende que a gente precisa de pessoas com perfil ali próximo da engenharia, né? Não só, a gente não contrata somente engenheiros, mas hoje o nosso time ele é composto principalmente por engenheiros, tá? De diversas áreas, né? A gente tenta expandir isso ao máximo para garantir uma troca ali, né, entre as disciplinas, né? Até porque o RP envolve diversas áreas também, né? A gente sempre busca pessoas
altamente qualificadas, das melhores faculdades, né? Que tenham sempre um desempenho excepcional ali no nosso processo seletivo para garantir aí o melhor atendimento possível para os nossos clientes. João, voltando na questão dos indicadores, você comentou que hoje a principal métrica que norteia o suporte da Nomus é a pesquisa de satisfação do cliente e que isso pode depois sendo escalonado para outros indicadores. Você pode comentar ou até mesmo mostrar para a gente um pouco mais sobre esses resultados? Posso sim. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Importante mostrar também, porque, como a gente já começou a entrevista falando, o quesito atendimento de suporte é crucial para a aderência e também a permanência da empresa com a ferramenta, né? Claro que isso passa também por questões técnicas, orçamentárias, mas o suporte é muito relevante nesse ponto. Então, é interessante que as pessoas vejam os resultados da Nomus até aqui, e talvez isso também dê mais confiança para a pessoa que neste momento está querendo contratar o nosso software ou está avaliando a Nomus junto com outros fornecedores de ERP. Pode comentar um pouco mais, por favor. Perfeito. Então, como a gente conversou, né? O nosso principal indicador é a satisfação, né? A gente está na nossa plataforma aqui de helpdesk, a gente usa a ferramenta Freshworks, né? Se alguém quiser usar como referência. É uma ótima ferramenta, tá? Aqui a gente consegue monitorar, né? A gente está na área de tickets, né? Que, como eu tinha explicado anteriormente, é o final de tudo, né? Qualquer ligação, qualquer chat, qualquer e-mail, qualquer WhatsApp enviado para a gente, ele se converte no final de tudo em ticket. E a gente envia, depois que a gente finaliza ali o ticket, a gente envia uma pesquisa de satisfação ali para o cliente. Né? É totalmente ali opcional, ali o cliente responde se quiser, quando quiser. E aqui a gente está já mostrando números aí de 2022, tá? Eu filtrei aqui todo o período aqui de 2022, ó, 1º de janeiro a 20 de dezembro, né? E aí a gente tem o nosso resultado, né? Consolidado aqui, 28% de, de satisfação aqui, né? Então, de 100 respostas feitas aqui, 98 respostas foram positivas. A gente tem alguns benchmarks aí, né? A nossa própria Helpdesk dá alguns benchmarks para a gente, né? E realmente, aí, pela área que a gente está aí de tecnologia, é um número bem positivo, né? A gente tem muito orgulho desse número, a gente batalha todo dia para conseguir manter esse número aí. E a gente vai continuar, a gente tem metas audaciosas aí para 2023 em bater aí a nossa meta interna de 99% de indicadores positivos, né? E para você ter noção, a gente porque aqui está sem casas decimais, né? A gente tinha a meta de já em 2022 bater aqui o 99%, a gente não conseguiu bater o 99%, ficou 98 uns quebradinhos aqui. Mas mesmo assim, a gente vê tudo isso essas metas forçam a gente a cada vez melhorar, cada vez incentivar a adaptar mais o processo, contratar pessoas mais qualificadas, né? A gente tenta correr atrás dos clientes para entender o que a gente pode melhorar quando tem uma insatisfação. Então, a gente acredita que está com tudo na mão para, em 2023, conseguir bater essa meta aí audaciosa de 99% de satisfação. Que 98% e uns quebradinhos, como você comentou, já é um número muito bom e muito fora do mercado, e realmente 99% de satisfação é uma meta muito interessante e audaciosa, de fato. Além da satisfação dos clientes, ô João, tem algum outro indicador que você acredita que seja relevante, que você possa mostrar ou comentar sobre? Eu acho que eu posso comentar um pouquinho do nosso chat. Deixa eu até preparei aqui uma abinha já. Lembrando que para a pessoa que está aqui nos assistindo, o chat ele fica disponível dentro do próprio sistema, né? Os clientes também elogiam muito
novidade, que é o atendimento via WhatsApp, porque facilita bastante para a pessoa, para o usuário que está ali com alguma demanda no dia a dia, e além também do e-mail e do telefone. Isso aí, isso aí. Então, o nosso chat hoje é o principal, é o canal que gera mais volume para a gente, né? O canal que a gente mais tem pessoas trabalhando simultaneamente. E é legal mostrar um pouco das nossos indicadores de produtividade e volume, né? Então, aqui a gente está separando aqui mês a mês, né? Aqui à esquerda. Na primeira coluna, a gente tem o tempo da primeira resposta mediana, né? Então, aí, de 100 pessoas que chegam, né? Pelo menos 50 ali estão sendo atendidas em dezembro, em menos de um minuto, por exemplo, né? Que é um resultado também muito satisfatório. Comparativamente ali no mercado também é um número bem interessante. O tempo de resposta ali, né? Que é a troca entre o analista, e o cliente, né? A gente vem batalhando aqui para que em janeiro a gente estava em 2 minutos, a gente vem batalhando para reduzir todos esses números aqui, né? O tempo de resolução, né? Está se mantendo aqui próximo de 17 minutos, 15 minutos do mês passado, 18. Então, quando o cliente chega com um problema no nosso chat, a gente normalmente consegue resolver dentro desse tempo aqui, tá? O tempo de espera também na fila, né? Então, entender esses dois indicadores aqui, tá? O tempo de primeira resposta é quando, depois que você é alocado para algum analista, a alocação é feita automaticamente pela ferramenta, de acordo com um balanceamento que também é feito de maneira personalizada, né? Isso aqui é o tempo de espera médio da fila, tá? E aqui o tempo de interação também, né? Que é o tempo de resolução aqui, mais o tempo de primeira resposta. Tempo de interação ali do cliente ali, né? O tempo que ele fica, como se fosse o lead time ali do atendimento, né? Somando tudo. Certo. Isso aí, eu acho que isso aqui é de volume para entender ali perdão, isso é de produtividade para você entender ali mais ou menos quanto tempo o cliente demora para ser atendido, né? A nossa velocidade ali no atendimento, né? E assertividade também. E aqui o volume que a gente tem lidado, né? De chats ali ao longo do mês, né? Um volume que é bem alto, né? Então, a gente bateu aqui em alguns meses 3.000, 4.000 chats por mês, né? É importante ressaltar também que o alto volume de chamados, ele se dá não necessariamente a quantidade de questões a serem resolvidas, mas também ao tamanho de da carteira de clientes da Nomus, né? Isso. O principal intuito aqui de mostrar o volume é dar credibilidade aos números, né? Pra vocês verem que realmente a gente não está tirando uma amostra pequena, a gente está analisando uma quantidade grande aqui de dados para chegar nesse número de produtividade, velocidade e volume. Sim. João, hoje o sistema da Nomus ele é comercializado no modelo SaaS, onde o cliente ele faz a contratação de um serviço. Nesse serviço já está previsto tanto a utilização do sistema em si, o aluguel da licença, as rotinas de backup, manutenção, atualizações e o suporte, que é a nossa pauta aqui. Outras empresas de ERP, elas trabalham, algumas também com o modelo SaaS, mas com particularidades na prestação desse serviço, como, por exemplo, um investimento a ser feito exclusivamente referente ao serviço de suporte. Existem outras também que estabelecem restrições como quantidade de tickets mensais ou anuais, ou até mesmo a pessoas, usuários específicos que podem abrir esses chamados dentro do seu setor de suporte. No caso da Nomus, a gente não tem este tipo de limite, e aí eu gostaria que você comentasse um pouco mais a respeito disso. A Nomus hoje ela presta serviço a qualquer usuário, a qualquer demanda que chega a nível de suporte aí para vocês,
E também todo este atendimento já está previsto dentro do valor contratado assinado pelo cliente. É correto? Você pode comentar um pouco mais sobre isso? Isso aí, Rafael, perfeito. Não, não tem tanto a acrescentar, né? A nossa visão é realmente garantir aí dentro da assinatura mensal do cliente, né? Tudo que ele precisa para ficar satisfeito, né? Para conseguir utilizar na plenitude que o nosso RP tem de funcionalidade para atendê-lo, né? Então, a gente entende que um sistema robusto, né? Completo, também pode, em alguns casos, ser um pouco complexo, né? Precisa de um pouquinho mais de conhecimento para usar certas configurações, certos modos, e a gente vê que está com uma equipe qualificada, né, à disposição do cliente, ajuda demais aí nesse ponto, né. É um dos diferenciais aí para um projeto aí ser de sucesso ou não, né. Sim. Uma outra questão, a gente já encaminhando para o fim da nossa conversa a respeito do suporte, João, é também a rotina de atualizações e backups, que hoje é feito pelo suporte barra infra, e você pode comentar um pouco mais sobre como este serviço que é feito pela Nomus, ele impacta positivamente a rotina do cliente, no sentido de que o cliente, ele consegue dispensar a contratação de uma máquina específica para poder receber o sistema, um servidor específico para isso, até mesmo a necessidade de ele ter ali uma pessoa ou uma equipe para poder realizar essa rotina de manutenção. Comenta um pouco mais sobre como a Nomus pratica isso hoje em dia. Perfeito. Como o sistema ele fica 100% na nossa nuvem, né, a gente garante ali para o cliente segurança, né? A gente guarda todas as informações do cliente, né, de maneira redundante, de maneira segura. A gente usa fornecedores altamente renomados aí como Amazon, como GCP, o Google Cloud também para dar redundância. A gente mantém o backup dos clientes aí por um longo período de tempo também na nossa base, né? A gente chama de S3 aí o local que a gente armazena os backups na Amazon, por exemplo. E não só isso, né? Não só a questão da segurança, que a gente acredita que é um diferencial você ter um sistema na nuvem com fornecedores ali de qualidade, de renome ali por trás, né? Mas também ali, como você colocou, toda a simplicidade ali de você não precisar de um servidor, né? Para manter um sistema RP, não é um servidor caro, né? Que precisa também, não é barato a compra, e também precisa de uma manutenção, né? E a gente vê muitos casos ainda hoje de clientes que têm sistemas internos que, infelizmente, sofrem aí por algum spyware, alguma falha de segurança de serem hackeados e, enfim, né, sofrer muito com isso, né? Uma questão muito séria aí que a gente tem conseguido lidar muito bem, né? Até hoje a gente nunca sofreu nenhum ataque que tenha comprometido a nossa infraestrutura, né? E a gente continua se renovando e se atualizando, né? Se mantendo em dia ali para garantir que isso não ocorra com a gente. João, muito obrigado por compartilhar com a gente sobre como funciona o atendimento de suporte. Tenho certeza que essas questões que foram colocadas aqui foram muito esclarecedoras para a pessoa que está neste momento analisando se a Nomus é a melhor empresa de fornecimento de ERP para a sua indústria. Obrigada.